Esse pai é um monstro, realmente um monstro. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? Joseph e Rosemary Fritzl se casaram quando eles tinham apenas 21 e 17 anos, respectivamente. Eles se casaram em 1956. Eles se estabeleceram na Áustria e tiveram 7 filhos, 5 meninas e 2 meninos. Quando Joseph estava em seus 30 e poucos anos, ele já tinha uma longa ficha criminal, incluindo estupro, tentativa de estupro, exposição indecente, fraude e incêndio criminal. O reinado de terror de Joseph não parou por aí. Ele começou a abusar de sua filha, Elizabeth, quando ela tinha apenas 11 anos. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Se você não é inscrito, inscreva-se, faça parte da família e deixe seu like. Família, nesse vídeo eu vou abordar assuntos delicados. Eu citei segundos atrás as abordagens que eu vou falar. E se você se sente sensibilizado com esse tema, peço que você tome muito cuidado ao assistir esse vídeo. Ok? Vamos pro vídeo? Então, solta o vídeo. Um dia, Joseph pediu a Elizabeth, sua filha, então agora ela com 18 anos, que ajudasse ele a carregar a porta do porão. O que Elizabeth não percebeu na época foi que a porta era a última peça de um porão escondido, onde ela passaria os próximos 24 anos de sua vida. Elizabeth então segurou a porta enquanto Joseph ajudava no batente, ajudava a pregar a porta. Assim que ela terminou, ela segurou uma toalha embebedecida em éter, um anestésico. Então o pai colocou no rosto dela, segurando, e ela caiu inconsciente e ele jogou ela no porão. Depois de algumas horas, a mãe de Elizabeth, Rosemary, achou estranho a filha não aparecer, perguntando ao marido, Joseph, se ele viu a filha. Joseph respondeu que não tinha visto ela. Então, Rosemary foi até a polícia, informando que sua filha estava desaparecida. Passando-se dias e mais dias de investigação, chegando já a um mês, os policiais estavam fazendo de tudo para encontrar Elizabeth, inclusive indo à residência de Rosemary e Joseph algumas vezes. Joseph, extremamente preocupado com a polícia, forçou a filha Elizabeth a escrever uma carta afirmando que ela havia deixado a família para ingressar em um culto religioso e não votaria. A mãe de Elizabeth e a polícia aceitaram isso, porque Elizabeth já havia fugido algumas vezes de casa. Ela fugiu anteriormente, lógico, óbvio, devido aos abusos, com certeza, sexualmente do pai. Ninguém questionou o paradeiro de Elizabeth nas 2 décadas e meia seguintes. Durante seu tempo no cativeiro, Joseph estuprou Elizabeth durante anos e mais anos, tantas vezes ao longo de 24 anos, que ela deu à luz a 7 dos filhos de seu próprio pai. Infelizmente, um dos bebês nasceu com complicações fatais. E em vez de obter os cuidados médicos que seu bebê tanto precisava, Joseph cremou o bebê em um incinerador. Quando Lisa, Mônica e Alexander nasceram, Joseph ligou para Rosemary usando uma voz de gravação falsa de Elizabeth e pediu a ela os cuidados de seus filhos. A mãe de Elizabeth, Rosemary, abria a porta da frente de sua casa e encontrava os bebês esperando lá em 3 ocasiões distintas. Família, na Áustria, as condenações são removidas do registro de uma pessoa após o término da pena, mas pode ser estendida por até 15 anos. Devido a isso, família, Joseph facilmente recebeu permissão dos serviços sociais para criar os 3 filhos. Como eu disse no começo, a ficha dele criminal era longa, mas ele tinha cumprido tudo na lei da Áustria. Observando a situação, Joseph percebeu que Rosemary não poderia cuidar de mais nenhum filho. Então, os outros filhos de Elizabeth, Kerstin, Stefan e Felix, permaneceram presos no porão com sua mãe. Lisa, Mônica e Alexander eram conhecidos como as crianças de cima. Kerstin, Stefan e Felix eram chamados de filhos do andar de baixo. As crianças do andar de cima foram informados por Joseph que sua mãe as havia abandonado. Elizabeth, Kerstin, Stefan e Felix viveram no porão escondido que foi transformado em uma cela de prisão por vários anos. A cela continha um banheiro, uma geladeira, uma pia e um fogão elétrico. Havia uma passagem estreita que levava a 2 áreas de dormir. Cada área de dormir tinha 2 camas. A cela tinha 2 portas. A primeira porta ficou praticamente inutilizável devido ao seu peso. A segunda porta foi a porta que Elizabeth ajudou Joseph a colocar no lugar. A porta pesava mais de 275 quilos. Essa porta estava escondida atrás de uma prateleira e a única maneira de abri-la era digitando um código, uma senha e um controle remoto que Joseph mantinha com ele o tempo todo. Pode parecer que havia apenas uma porta entre Elizabeth e seus filhos e a luz do dia,
mas não era o caso. Depois da porta que Elizabeth estava, havia 5 quartos trancados no porão. Depois dessas 5 portas, desses 5 quartos, havia 2 portas adicionais, que também era controlado por controle remoto. Elizabeth e seus filhos foram presos atrás de um total de 8 portas. Joseph assustava Elizabeth e seus filhos ao convencê-los de que receberiam choques elétricos se tocassem na porta. Ele também ameaçou com gás se tentasse escapar. Depois de muitos pedidos de Elizabeth a Joseph para aumentar o quarto, ele aumentou o quartinho deles, que de quarto não tinha nada, era uma prisão, um cativeiro. Ele fez Elizabeth e seus filhos cavarem o solo o dia todo, todos os dias, durante anos. O cativeiro então foi ampliado de 35 metros quadrados para 56 metros quadrados. Durante seu cativeiro, Elizabeth ensinou seus 3 filhos de baixo a ler e a escrever. Joseph, quando soube, não gostou nem um pouco, e como punição, Joseph deixou Elizabeth e seus filhos sem comida por vários dias. Às vezes ele apagava todas as luzes e os deixava no escuro. Sempre que ele não concordava com algo, a punição era exatamente essa: descoberta e resgate. Em 19 de abril de 2008, a filha mais velha de Elizabeth, Cashin, desmaiou repentinamente. Elizabeth implorou a Joseph para levar Cashin no hospital. Depois de algumas sondagens, ele finalmente concordou. Elizabeth ajudou Joseph a carregar Cashin para fora do porão. Elizabeth viu brevemente a luz do dia após 24 anos, antes de Joseph ordenar que ela voltasse para a cela. Uma vez no hospital, Cashin entrou em coma. Ela estava sofrendo de insuficiência renal. Felizmente, Elizabeth teve a ideia de enfiar um papel com algumas recomendações no bolso da filha, no bolso de Cashin. O bilhete afirmava que Cashin tinha medo de algumas pessoas e que ela nunca tinha estado em um hospital antes. Continuou dizendo no bilhete que se houvesse algum problema, a equipe do hospital poderia entrar em contato com o pai de Elizabeth, com Joseph. A equipe do hospital achou estranho, percebeu que nenhuma mãe que parecesse tão preocupada com o bem-estar de seu filho jamais abandonaria. A equipe do hospital questionou Joseph sobre o verdadeiro paradeiro da mãe da garotinha hospitalizada, mas ele manteve sua história. Joseph entrou em detalhes sobre o culto fictício pela qual Elizabeth abandonou seus filhos, mas a equipe do hospital considerou a história suspeita e alertou as autoridades. A polícia reabriu o caso do desaparecimento de Elizabeth. As autoridades pediram ajuda de um homem chamado Manfred, conhecido por ser especialista em seitas. Ao ler as cartas de Elizabeth, o homem afirmou que não acreditava que ela tinha entrado para um culto, porque suas cartas foram escritas de forma estranha e pareciam ser forçadas. Uma semana depois, em 26 de abril de 2008, Elizabeth implorou que Joseph a levasse para o hospital para que pudesse visitar Cashin. Para sua surpresa, ele concordou. Assim que a equipe médica notou Elizabeth e Joseph, eles informou imediatamente as autoridades, que os levaram sob custódia. Depois que Elizabeth foi separada de Joseph na delegacia, ela decidiu contar a verdade, mas somente depois de algumas condições. Elizabeth fez os investigadores prometerem que ela nunca mais teria que ver o rosto de seu pai e que ela nunca diria o nome dele, apenas referindo-se a Joseph como ele. Elizabeth disse às autoridades que havia sido sequestrada e mantida em cativeiro por seu pai nos últimos 24 anos. Elizabeth passou as horas seguintes contando à polícia os detalhes sórdidos de seu tempo no cativeiro. Ela explicou detalhadamente como Joseph estuprou ela várias vezes na frente de seus filhos, como ela deu à luz a 7 dos filhos de seu próprio pai, sobre a dor que ela sofreu ao dar à luz a gêmeos, e um deles morreu poucos dias depois do nascimento. Joseph foi preso no mesmo dia. Elizabeth, seus 7 filhos e sua mãe, Rosemary, que não sabia das transgressões do marido, foram todos levados aos cuidados dos policiais e médicos no dia seguinte. O julgamento. O julgamento começou em 16 de março de 2009. 11 horas de depoimentos de Elizabeth foram reproduzidas por vídeos para os jurados no tribunal. Os testemunhos de Elizabeth foi tão angustiante que os jurados só conseguiram ouvir 2 horas por vez. Seus filhos e Rosemary se recusaram a testemunhar. No segundo dia do julgamento, que ocorreu em 18 de março de 2009, os olhos de Joseph se encontraram com os de Elizabeth e ele imediatamente ficou pálido. No dia seguinte, Joseph mudou sua confissão dizendo que é culpado para todas as acusações. No mesmo dia, Joseph, o eletricista aposentado de 73 anos, foi condenado por estupro, prisão falsa, incesto, escravidão e assassinato. Assassinato sim, porque os 2 filhos de Elizabeth haviam morrido enquanto ele estava em cativeiro e poderia ter sido salvo se ele tivesse os levados ao hospital. Joseph foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade à liberdade condicional por 15 anos. A consequência.
Houve um longo caminho para a recuperação após o resgate de Elizabeth e seus filhos. As crianças do andar de cima e as crianças do andar de baixo, eles precisavam muito de terapia, pois estavam todos incrivelmente traumatizados, embora de maneiras diferentes. Lisa, Mônica e Alexander ficaram com raiva do pai, não apenas pelo que ele havia feito com Elizabeth e seus irmãos, mas por convencê-los de que sua própria mãe os havia abandonado. Os três também tiveram dificuldade em ver Elizabeth como sua mãe, eles não conseguiam ter esse elo de mãe e filhos. Stefan, Felix e Kerstin, que felizmente se recuperaram totalmente, lutaram com problemas como a luz. Eles passaram tanto tempo na escuridão que seus olhos não conseguiam lidar com a luz natural do dia. Eles também tiveram dificuldades com seu mundo recém-descoberto, pois foram mantidos em cativeiro em uma área tão pequena por tantos anos. Claro, Elizabeth também teve suas próprias lutas. Ela estava chateada com sua mãe, Rosemary, por aceitar tão facilmente a história de Joseph, que ela se juntou a um culto. Ela estava chateada porque sua mãe não investigou mais a fundo essa história. Levou muitos anos até Elizabeth perdoar sua mãe e seguir em frente, mas no final das contas, ela foi capaz sim de fazer isso. Eu vejo que a mãe não tinha culpa porque Elizabeth havia fugido várias vezes e teve também a carta escrita por ela. Depois de algum tempo, Elizabeth e seus filhos começaram a ficar conhecidos. Eles se mudaram para uma vila no norte da Áustria e receberam novas identidades para proteger sua privacidade. Eles agora respiravam ar livres e jogavam videogame e tomavam banho de piscina. Elizabeth tirou sua carteira de motorista. Os filhos de Elizabeth aprenderam a nadar e todos praticavam frequentemente acampamento junto. Elizabeth se apaixonou pelo seu guarda-costa, chamado Thomas, que foi designado para proteger Elizabeth e seus filhos durante o julgamento. Teve um relacionamento com ele, chegando a morar junto com seus filhos. Não se sabe se estão juntos até hoje, porque as identidades foram mudadas e mantidas em segredos. Esse relacionamento com certeza foi bom para ela, dando força a Elizabeth para começar uma nova vida. Ela abriu até mão de sessões de terapia psiquiátrica e remédios. Elizabeth e seus filhos receberam várias cartas ao longo dos anos de apoiadores de todo o mundo e apesar da tragédia que sofreram, eles trabalharam muito para se recuperarem e se unirem como uma linda família. Família, se gostou do conteúdo, achou interessante, me dê essa força, inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe seu like e faça parte da família verdadeiramente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família!